Fala, gás nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Bem-vindo a mais uma aula de Química e vamos continuar o estudo das cadeias carbônicas. Nós vimos os hidrocarbonetos, começamos a dar nome nos hidrocarbonetos de cadeia normal, que eram aquelas que não tinham ramificações. Estudamos o que é um radical, aquela espécie extremamente reativa que tem um elétron ali desemparelhado. E agora vamos ver as cadeias ramificadas. Como que a gente faz para dar nome nessas cadeias que possuem ramificação? Então vamos lá, vamos começar da maneira mais simples possível, que é quando a gente tem uma única ramificação. Olha só essa cadeia, essa é uma cadeia ramificada, porque tem mais de duas extremidades. Eu posso pegar daqui, eu posso começar daqui, eu posso começar daqui. Olha só, cadeia ramificada, não é uma cadeia normal. Quando eu tenho esse tipo de cadeia, eu tenho que seguir alguns passos. O primeiro passo é encontrar a cadeia principal. Olha só. E o que é a cadeia principal? É aquela que contém o maior número de carbonos. Então, gás nobre, olha só essa cadeia. Vamos começar a contagem a partir daqui. Se eu começar, eu vou pegar 1, 2, 3. Quando eu chego nesse ponto, eu tenho que fazer uma opção. Ou eu vou reto, ou eu desço. Certo? Eu não consigo pegar todo mundo com um único traço. Beleza? Então, olha só, vou chegar 1, 2, 3. Só que se eu vir para baixo, eu vou pegar 4, 5. Então, minha cadeia vai ter 5 carbonos. Só que se eu for reto, eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho que escolher a que vai ter o maior número de carbonos. Tranquilo? Olha só, eu comecei por aqui. E se eu começar aqui por baixo? 1, 2, 3. Chego aqui, eu tenho uma opção. Ou eu venho para a esquerda, 4, 5, ou eu venho para a direita, 4, 5, 6, 7. Então, tanto faz. Se eu pegar essa cadeia ou pegar aqui de baixo, eu vou ter sempre o mesmo número de carbonos e eu vou deixar o mesmo radical de fora. Se eu vier por aqui, quem vai ficar de fora é CH2 e CH3. Se eu vier por aqui, quem vai ficar de fora é o CH2 e CH3. Beleza? Então vamos pegar essa cadeia aqui, ó. Essa é a nossa cadeia principal. Gás nobre, tudo que está de fora da cadeia principal, tudo que ficar de fora da cadeia principal é radical. Tranquilo? Então tudo que está de fora da cadeia principal é radical. Dessa maneira, nós temos um radical aqui. Olha, está de fora da cadeia principal. E esse radical possui 2 carbonos. 2 carbonos é et. Como é um radical, valência livre é il. Esse é o etil. É o etil. E como que eu faço para dar nome? Eu tenho que dizer em que posição está o etil. O etil podia estar aqui no carbono 4, podia estar no carbono 5. Então eu tenho que dizer aonde está o etil. Nesse caso, a gente segue a mesma regra, né, que é o segundo ponto. O segundo ponto é ter a menor numeração. Então, se eu começar daqui, 1, 2, 3, 4, 5. O metil vai ficar no carbono 5. Se eu começar da esquerda, o metil vai ficar, ó, 1, 2, 3. Vai ficar no carbono 3. Então, essa é a menor numeração. Então, eu começo daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, no carbono 3, eu tenho um etil. Tranquilo? Agora vamos dar um nome na cadeia. Como que eu dou um nome na cadeia? Eu digo primeiro todos os radicais que eu tenho. Nesse caso, eu só tenho um, então vai ser o 3-etil. Tá? 3-etil. E o nome da cadeia? Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 é ept, a cadeia é ept. Só simples ligação, só tem carbono e hidrogênio, hidrocarboneto. Esse é o heptano. Agora, como que eu escrevo aqui? Aí o PAC pede para a gente pegar o último radical que a gente escrever
e emendar no nome da cadeia. Nesse caso, o H some e vai ficar 3-etil-heptano, tá? 3-etil-heptano. Então, esse é o nome da cadeia, de acordo com as regras mais atuais da IUPAC. Tranquilo, gás nobre? Então, tá aqui, ó, 3-etil-heptano. Vamos fazer mais um, olha só. Gás nobre, agora vamos ver com uma ramificação mais insaturação. Então, a gente continua. Primeiro passo, encontrar a cadeia principal. Agora, gás nobre, a gente tem que tomar cuidado, porque quando tem uma insaturação, a insaturação deve obrigatoriamente estar na cadeia principal, tá bom? Obrigatoriamente ela tem que estar na cadeia principal. Mesmo que para isso você tenha que pegar a menor quantidade de carbonos. Tranquilo? Então presta atenção. Olha essa cadeia. Essa cadeia, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Eu posso ir para cima, 7, ou eu posso descer, eu também vou pegar 7. Então, tanto faz. Então, vamos escolher a cadeia principal, que vai ser essa daqui. Essa é a nossa cadeia principal. O segundo passo é enumerar a cadeia, de modo que a gente tenha os menores números possíveis. Então, gás nobre, presta atenção aqui. Quando a gente tem uma insaturação, ela tem preferência na enumeração sobre a ramificação. Então, como a insaturação está do lado esquerdo, não me interessa aonde está o radical. Eu vou começar sempre perto da insaturação, porque é ela que manda aqui, tá bom? Ela é a nossa preferência dela. Então, vou sempre começar pertinho dela. Se eu tiver uma ramificação ou uma insaturação, ela tem preferência. Então, vamos começar a enumerar. Já que ela está aqui, vamos começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Agora é só dar nome. Tudo que fica de fora da cadeia é radical. Aqui nós ficamos só com um carboninho de fora da cadeia. Um carbono é met. Valência livre é íon. Esse é o metil. E aonde está o metil? No carbono 6. Então vamos dar um nome nessa cadeia. Vai ser o 6-metil. Tá? Essa cadeia tem 7 carbonos. 7 é hept. Tem uma dupla ligação que está no carbono 2. Então eu vou falar 2 em, né? Em de dupla ligação. É um hidrocarboneto, só tem hidrogênio e carbono, termina em O. Então é o het2eno. Para dar o nome na cadeia, eu dou o nome do radical junto com a cadeia principal. Então vai ser o metil ep2eno. Tranquilo, galera? Então esse é o 6-metil het2eno. É o nome dessa cadeia. Beleza? Então lembre-se sempre. Quando a gente tem insaturação com ramificação, quem tem preferência é a insaturação. Nós vamos começar a enumerar mais próximo da insaturação. Agora, olha essa cadeia de baixo. Vamos dar nome nela também? Primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar a cadeia principal. Para encontrar a cadeia principal, vamos começar daqui da esquerda. Ó. Eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5. Eu pego 5 carbonos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu pego 7 carbonos aqui. Então, se eu for reto, eu pego a maior quantidade de carbonos. Só que se eu fizer isso, quem vai ficar de fora da cadeia? Olha, vai ficar de fora da cadeia principal uma dupla ligação. E isso não pode. A cadeia principal deve conter a insaturação, mesmo que para isso a gente tenha que sacrificar o número de carbonos. Então aqui, mesmo tendo menos carbonos, nós vamos pegar ela, tá? Porque ela tem a insaturação e a insaturação tem preferência. Tranquilo? Então olha só, vamos lá. Vamos começar a enumerar. Começando daqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Começando de baixo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5.
Ah, então vai ficar a mesma coisa, porque começando pelo amarelo, eu tenho uma dupla no carbono 1, um radical no carbono 3 e uma dupla no carbono 4. Começando do branco, eu tenho no 1, no 3 e no 4, do mesmo jeito, então tanto faz. Então só dá nome. Tudo que fica de fora da cadeia é radical. Nesse caso, nós temos 1, 2, 3, 4. 4 é but. Valência livre é il. Esse é o radical butil. E ele está no carbono 3. Agora é só dar um nome na cadeia. Essa cadeia tem 5 carbonos. Então vai ser pente. Tá? Só que nós temos uma dupla no carbono 1, uma dupla no carbono 4. Se eu tenho duas duplas, eu vou falar di, en. Né? En de dupla e di de duas. Como é um hidrocarboneto, só tem hidrogênio e carbono, hidrocarboneto. Esse é o pente 1,4-dieno. Então, para dar nome, eu escrevo o radical e junto aqui o nome da cadeia. Pente 1,4-dien e o O, né? 1,4-dieno. Esse é o nome dessa cadeia. Tranquilo, gás nobre? Belezinha? Então fizemos aí com uma ramificação e uma insaturação. Nesse caso, a insaturação tem preferência à ramificação. Beleza? Vamos ver um outro caso quando eu tenho mais de um radical? Olha só. Aqui, gás nobre, vamos ver agora esse exemplo onde nós temos mais de uma ramificação. Quando eu tenho mais de uma ramificação, eu começo da mesma maneira. Vamos encontrar a cadeia principal. Essa cadeia principal é uma cadeia saturada, ela tem que ter o maior número de carbonos. Então, eu posso começar a contagem dessa extremidade. Eu vou pegar 1, 2, 3, 4. Se eu subir, 5, né? Então não vale a pena. Então, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, se eu for reto, eu pego 7 carbonos. Agora, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu descer, eu pego 6, 7. Então, tanto faz. Se eu for reto, eu pego 7 carbonos. Se eu descer, eu também pego 7 carbonos. Tanto faz nesse caso. Vamos aqui, então, pegar essa daqui. Tranquilo? Tudo que está de fora da cadeia principal é radical. Então aqui, nós temos um radical de 1 carbono, que é o match, valência livre il. E aqui nós temos um radical que tem 2 carbonos. 2 carbonos é et, valência livre il, tá? Temos um metil e um etil. Gás nobre, agora vamos enumerar a cadeia. Nesse caso, como é uma cadeia saturada, não tem dupla ligação, nós temos que ficar com a menor numeração nos radicais. Se eu começar a contar daqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os meus radicais vão ficar no carbono 4 e 5. Agora, se eu começar a contar da direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os meus radicais vão ficar no carbono 3 e 4. Então, 3 e 4 é menor que 4 e 5. Então, eu começo a enumerar essa cadeia da direita, com a numeração branca. Tudo bem? Então, não tem amarelo nesse caso. Porque ela é a maior, nós queremos a menor. Tá? A menor é quando está no carbono 3 e 4. Agora é só dar nome na cadeia. Gás nobre, essa cadeia tem 7 carbonos. 7 é hept. Só a simples ligação é an. Só tem carbono e hidrogênio. Hidrocarboneto. Esse é o heptano. Agora, como eu escrevo o nome dessa cadeia? Gás nobre, eu escrevo em ordem alfabética os radicais. Então, eu tenho metil e o etil. Quem vem primeiro? O etil, em ordem alfabética. Então, eu vou escrever 3 etil, 4 metil. Como esse é o último, o nome da cadeia vai emendado nele. Então, heptano. Epitano. Tá ok? Então, é o 3 etil,
4-metilepitano. Tranquilo, guys? Esse é o nome dessa cadeia. Olha essa cadeia aqui de baixo. De novo, temos uma cadeia saturada e vamos começar então encontrando a cadeia principal. A cadeia principal tem que ter o maior número de carbonos. Então se eu venho aqui, ó, se eu descer eu só pego 1, continuo reto. Se eu descer eu só pego 1, continuo reto, ó. Então essa é a nossa cadeia principal. Tem o maior número de carbonos, tem 1, 2, 3, 4, 5. Para enumerar, eu enumero com os menores números. Se eu começar então pela esquerda, eu vou ter esses menores números. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Os radicais vão ficar no carbono 2 e no carbono 3. Olha, tem um de fora da cadeia, um carbono é met. Valência livre U. A gente tem um metil no carbono 2. Olha no carbono 3. No carbono 3 eu também tenho um carbono met. Valência livre U. Então eu tenho um metil no carbono 2 e um metil no carbono 3. E qual o nome dessa cadeia? Tem 5? 5 é pente. Só simples ligação, hidrocarboneto. Esse é o pentano. Agora, como que eu faço para dar nome nessa cadeia? Guys, 9, eu ponho o número 2, 3. Eu não tenho um metil no carbono 2 e um metil no carbono 3. Como eu tenho um metil no carbono 2 e um no 3, eu tenho 2 metis, não é verdade? Então, eu vou falar assim, 2, 3, dimetil, tá? Porque eu tenho 2, então eu falo dimetil e emendo aqui no nome da cadeia, pentano. Pentano, tá bom? Então esse é o 2, 3, dimetil, pentano. Tranquilo, guys? 9? Belezinha? Dá uma olhada em mais um aqui, ó. Vamos apimentar colocando agora uma insaturação em uma cadeia que tem mais de uma ramificação. Que é esse exemplo aqui, ó. Nós temos uma dupla ligação. Primeira coisa, nós temos que encontrar a cadeia principal. E a insaturação deve estar na cadeia principal. Então vamos lá, ó. Como a insaturação deve estar, eu já vou começar daqui, ó. Não tem nem o que conversar, ela tem que estar dentro da cadeia principal. Agora, aqui eu posso fazer uma escolha. Se eu for reto, eu vou pegar 1, 2. Se eu descer, eu vou pegar 1, 2. Então, tanto faz. Se eu for reto ou descer, eu pego a mesma quantidade de carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos reto, tá? Pronto. Encontramos a cadeia principal. Agora, tudo que está de fora da cadeia principal é radical. Eu tenho aqui, ó, um radical, que é o metil. E tenho aqui mais um radical, que é o etil. Tem 2 carbonos, é et. Agora nós temos que enumerar a cadeia. Quando a gente vai enumerar a cadeia, a insaturação tem preferência ao radical. Então nós começamos sempre mais perto da insaturação. Nesse caso, vamos começar aqui, uai. Tá pertinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Ó, no carbono 2 eu tenho um metil. No carbono 4 eu tenho um etil. E a minha cadeia é o 6EX. No carbono 2 tem uma dupla, então eu vou falar 2N. Só tem carbono e hidrogênio, hidrocarboneto. Esse é o X, 2N. E como eu coloco a cadeia tudo junto? Eu tenho que pôr em ordem alfabética. Então, em ordem alfabética, vem primeiro o etil. Então, vai ser o 4 etil, 2 metil. Como metil é o último radical, eu já escrevo o nome junto com o nome da cadeia. Tiro o H lá, X, 2N, tá bom? Então é o 4-etil, 2-metil, 2N. Tranquilo, guys? 9? Então tá aí mais um nome de mais uma cadeia.
Tranquilinho? Vamos fazer mais uma última cadeia aqui para eu te falar só mais uma coisinha. Dá uma olhada. Aqui, gás nobre, vamos dar nome nessa pequena cadeia. É uma cadeia saturada, não tem dupla nem tripla. Vamos então encontrar a cadeia principal, que vai ser aquela que tem o maior número de carbonos. Olha, se eu começar daqui, eu vou pegar 1, 2, 3, 4. Aqui, ou eu posso ir reto ou eu desço. Eu vou reto, né? Tem muito mais carbono. 4, 5. Aqui, se eu subir, eu vou pegar 1, 2. Se eu for reto, eu vou pegar 1, 2, 3, 4. Então, eu vou reto. 5, 6. Aqui, se eu descer, eu vou pegar 1, 2. Se eu for reto, eu vou pegar 1, 2, 3. Então, é melhor ir reto. Tá? Então, essa é a nossa cadeia principal. É a cadeia que a gente vai pegar o maior número de carbonos. Isso mesmo. Agora, nós temos que enumerar a cadeia, de maneira que nós tenhamos os menores números possíveis. Então, vamos começar da esquerda. Começando da esquerda, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Começando da direita, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pô, gás nobre, ó, a numeração amarela é 4, 5, 6. A numeração em branco também é 4, 5, 6. Então, tanto faz, né? Eu posso começar a enumerar tanto da esquerda quanto da direita, que eu vou ter os mesmos números para os radicais. Então, tanto faz. Vamos ficar com a numeração amarela, tá? Vamos escolher aqui a amarela. Agora, tudo que está de fora da cadeia principal é radical. Então, aqui, ó, nós temos um radical aqui que está de fora da cadeia principal. Temos outro radical que está de fora da cadeia principal. E mais um radical que está fora da cadeia principal. Olha, esse radical aqui tem 1, 2, 3. Então é o prop. Valência livre, íon. Porém, a valência livre está no carbono secundário. O carbono que está entre dois carbonos. Ou ainda, nós podemos chamar esse radical de isopropil, ó, porque divide exatamente ao meio a cadeia. Eu fico um carboninho de cada lado. Então vamos chamar ele de isopropil. Esse é o isopropil. Olha esse daqui de cima. Esse daqui tem 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. E o carbono que está ligado na cadeia é um carbono terciário. Um carbono que está ligado a outros 3 carbonos. Então, esse radical vai ser o terc-butil, tá? Terc-butil. Aqui nós temos 1, 2. 1, 2 é et, valência livre é íon. Agora, a cadeia tem 9 carbonos, 9 é non. Só simples ligação an, hidrocarboneto. Esse é o nonano. Agora, como eu escrevo esses nomes? Gás nobre, ó. Escreva os nomes dos radicais em ordem alfabética. Então vamos lá. Quem tem o menor aqui na ordem alfabética? Ó, etil, isopropil e terc-butil. Quem é o primeiro? Isso, o terc-butil. Então vou falar 5, terc-butil. Sabe por quê? Quando eu uso terc, eu não levo em consideração. Então aqui, ó, é a observação que eu queria falar para vocês. Terc, sec, eles não entram na ordem alfabética, tá bom? Muito menos di, tri, tá? Se eu falar dimetil, trimetil, essas palavrinhas eu não considero para a ordem alfabética. Eu vou considerar o nome do radical. Então, se esse é o terc-butil, eu vou considerar só o butil, tá? Se fosse dimetil, eu ia considerar somente a letra M, metil, tá? Então, não leve em consideração o di, o tri, o terc, o sec, para poder fazer aqui, ó, em ordem alfabética. Então, coloquei 5 terc-butil. Depois nós temos, em ordem alfabética, a letra E, que vai ser o 4 etil.
E por último, nós temos aqui no carbono 6 o isopropil, tá? Gás nobre, o iso, ele é considerado em ordem alfabética, beleza? Então, ó, quando você vê o iso, toma cuidado, porque apesar do térmico, do sec, do di, tri, tetra, penta, não ser considerado em ordem alfabética, o iso é considerado, tá bom? Então, o iso entra na ordem alfabética, ao contrário do térmico, do sec, do di, do tri, belezinha? Então, ficou, ó, 5 térmico-butil, 4 etil, 6 isopropil, como esse é o último nome, eu vou escrever junto com o nome da cadeia, nonano, beleza? Então esse é o nome dessa cadeia. Tranquilo, gás nobre? Belezinha? Então aqui, ó, eu falei para vocês as principais regras de enumerar as cadeias com ramificações, beleza? Eu deixei aqui um ponto vago. Por quê? Porque nós vamos falar quando a gente falar das funções orgânicas. Quando a gente começar a falar dos álcoois, dos ácidos, das cetonas, vai aparecer um outro personagem aqui que é o grupo funcional. E aí ele vai ter preferência sobre a insaturação e o radical. Mas esse é um assunto de uma outra aula. Nessa aula ainda eu quero mostrar para você mais 2 tipos de nomenclatura. Dá uma olhada aqui comigo. Gás nobre, olha aqui agora como que a gente vai fazer para dar nome em cadeias cíclicas ramificadas. Olha essa primeira cadeia. Essa cadeia tem 1, 2, 3, 4. 4 é but. Só simples ligação é an. Hidrocarboneto. Só que fora dessa cadeia nós temos um radical. Esse radical só tem um carbono, que é o met. Valência livre, il. Esse é o metil. E ele está ligado aqui na cadeia. Então, gás nobre, nesse caso, vai ser sempre o número 1. Você nem precisa falar, porque só tem um ligado. Quando só tem um ligado, ele vai ser sempre o número 1. Então, essa cadeia vai ser o metil, ciclo, porque é fechado, butano, metil, ciclo, butano. Bem tranquilo. Olha essa outra cadeia. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6... Cuidado, porque esse não é o benzeno. O benzeno tem que ter esse símbolo aqui no meio, ou tem que ter as duplas intercaladas, que não é o nosso caso. Esse é um hidrocarboneto de cadeia fechada, que também tem 6 carbonos. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é X. Simples ligação, an. Hidrocarboneto. Esse é o hexano. Só que como ele é de cadeia fechada, ele é o ciclohexano, tá? De fora da cadeia, nós temos um radical. Esse radical tem 2 carbonos, valência livre il. Esse é o etil. Então a gente escreve normalmente, ó, etil, ciclo, tudo junto, hexano, tá? Aí o H some. Então o etil, ciclo, hexano. Tranquilinho, galera? Bem simples, a de cadeia fechada. Olha essa daqui. Esse daqui já é o benzeno, tá? Esse é o benzeno e ele tem um metil ligado a ele. Então, esse é o metil benzeno. Ou ainda nós podemos chamar de tolueno, tá? Tolueno. Então, esse é o metil benzeno ou tolueno. Olha essa outra cadeia. Agora nós temos mais de uma substituição. Agora eu preciso enumerar. Lembre-se, na enumeração, ou eu vou no sentido horário, ou eu vou no sentido anti-horário. Só que, olha quem está fora da cadeia. Aqui eu tenho um etil. Aqui eu tenho um metil. Tá? Eu começo a contagem sempre daquele obedecendo a ordem alfabética. Então, ó, eu vou começar do etil ou do metil? Obedecendo a ordem alfabética, eu começo do etil. Então, nesse caso, esse vai ser o carbono 1. Aí eu posso escolher, ou eu venho no sentido horário, ou eu vou no sentido anti-horário. Então, para pegar o metil com a menor numeração, eu vou vir no horário. Esse vai ser o 1, esse vai ser o 2 e esse vai ser o 3. Beleza? Eu obedeço a ordem alfabética.
Aquele que tiver a menor letra lá na ordem alfabética ganha o carbono 1. Então agora eu vou escrever também em ordem alfabética. Vai ser o 1 etil, 3 metil. Essa cadeia tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é X, simples ligação, hidrocarboneto, ciclo, hexano. Tá bom? 1 etil, 3 metil, ciclo hexano. Agora dá uma olhada nessa outra cadeia aqui. Temos um anel benzênico e duas substituições. Por onde eu começo a enumeração? Obedecendo a ordem alfabética. Esse radical aqui é o metil. Esse radical aqui é o propil. Obedecendo a ordem alfabética, eu vou começar então pelo metil. Esse vai ser o carbono 1. Aí eu sigo, para pegar a menor numeração, é melhor que eu venha no sentido horário. Então vai ser 1, 2, 3. Tá bom? Então, ó, no carbono 1 eu tenho metil, no carbono 3 eu tenho propil. Vai ficar 1 metil, 3 propil, benzeno. Benzeno. Tranquilo, gás nobre? Então, 1 metil, 2 propil, benzeno. Tá bom? Então, essa é a nomenclatura das cadeias cíclicas. Eu tenho que obedecer todas essas regras. Vamos dar uma olhada na nossa última parte, só mais uma coisinha que eu quero mostrar para você. Vem comigo. Vamos lá, gás nobre. Finalizando, eu tenho essas 3 cadeias. Todas são cadeias que possuem o anel benzênico. Só que aqui nós temos 2 substituições no anel benzênico. Nesse caso, vamos enumerar, ó, 1, 2. Peguei as menores numerações. Então, esse vai ser 1, 2. Eu tenho, ó, um metil, outro metil. Dimetil, benzeno, né? Junto, benzeno. 1, 2, dimetil, benzeno. Porém, quando eu tenho dissubstituições, ou seja, quando eu tenho 2 substituições no anel benzênico, eu posso usar aquelas palavrinhas que nós falamos lá em radicais. Lembra? A posição 1, 2 é a posição orto. A posição 1, 3 é a posição meta. A posição 1, 4 é a posição para. Então aqui eu posso falar 1, 2 de metilbenzeno, ou ainda eu posso falar orto dimetilbenzeno, porque orto se equivale a 1, 2, beleza? É a posição relativa entre eles. Então, se tiver 1, 2, vai ser orto. Olha esse daqui, ó. 1, 2, 3. Então, eu vou falar 1, 3 dimetilbenzeno, ou ainda eu posso falar que é o metadimetilbenzeno, porque está na posição entre eles, na posição 1, 3. Nesse caso, nós temos 1, 2, 3, 4. A posição entre eles é 1, 4. Então, 1, 4 dimetilbenzeno. Só que 1, 4 eu posso chamar de para e falar para dimetilbenzeno. Tranquilo, gás nobre? Então, quando eu tiver 2 substituições no anel benzênico, eu posso usar o orto, meta, para. Posição 1, 2, posição 1, 3, posição 1, 4. Tranquilo? Gás nobre? Nessa aula, nós cobrimos aí as principais regras de nomenclatura de cadeias, as principais e mais atuais. Tranquilo? Tem um monte de exercício aqui que você pode resolver para você ficar ninja. E qualquer coisa, assista a minha resolução. Beleza, gás nobre? Então, um grande abraço. Se divirta aí dando nome em todas as cadeias carbônicas. Um grande abraço e até logo. Tchau, tchau.